bem com vocês? Vamos estar falando agora um pouquinho a respeito de probabilidade, de cálculo de probabilidade, que foi o primeiro texto informativo a respeito de probabilidade que eu passei para vocês, tá? Bom, eu trouxe aqui, primeiramente, algumas definições básicas a respeito de probabilidade, para que depois que a gente conheça um pouquinho mais da linguagem utilizada nesses cálculos, a gente possa aprender a, de fato, realizar os cálculos, tá bom? Então, vamos lá. O que é probabilidade? Bom, a probabilidade ela é um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculados. Então, na probabilidade, ela é uma das áreas, das várias áreas que existem dentro da matemática, né? E ela vai estar trabalhando sobre as chances de ocorrer determinada situação. Por exemplo, se eu jogar uma moeda, a probabilidade de cair cara ou de cair coroa, ao lançar um dado, a probabilidade de cair um 2, um 6, atirar uma carta de um baralho, qual a probabilidade de ser um as, etc. Dentro de probabilidade, nós temos alguns termos muito usados. Um deles são os experimentos aleatórios. Os experimentos aleatórios são as experiências cujo resultado não são conhecidos. Por exemplo, nós temos lançamento de dados, a escolha de uma carta em um baralho, o lançamento de uma moeda. É uma experiência que a gente não sabe quanto que vai dar. Se eu jogo um dado, eu não sei se vai ser 1, se vai ser 2, se vai sair um 6, né? Então, o experimento aleatório seria a experiência que a gente não conhece o resultado. O espaço amostral é outro termo muito usado e é o conjunto formado por todos os resultados possíveis. Ou seja, todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, mesmo que a gente não possa prever, sempre vai ser encontrado dentro do espaço amostral. Então, o espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades de resultado de um experimento aleatório, certo? Por exemplo, se eu jogo um dado, jogar o dado seria o meu experimento aleatório. O espaço amostral são as possibilidades. Pode ser que caia 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, certo? Então, esses valores são o meu espaço amostral, que são os possíveis resultados do meu experimento de jogar o dado. O evento é um subconjunto de um espaço amostral, ou seja, ele seria um pedaço daquele espaço amostral. Vamos supor, continuar pensando aqui jogando um dado. Vamos supor que eu pegue de 1 a 3. De 1 a 3 seria um evento. Um evento que é um pedaço, um subconjunto do espaço amostral. Um evento ele pode conter desde 0 até todos os resultados possíveis no experimento aleatório. Ou seja, o evento ele pode ser um conjunto vazio ou o próprio espaço amostral. Se ele for um conjunto vazio, ele é chamado de evento impossível. E se ele é o próprio espaço amostral, ele é chamado de evento certo. Agora, enfim, vamos falar um pouco sobre o cálculo de probabilidades. Bom, as probabilidades são calculadas através de uma divisão. Nós vamos dividir o número de resultados favoráveis pelo número de resultados possíveis, certo? Fazendo essa divisão, nós temos o cálculo da probabilidade de certa situação acontecer, né? O número de possibilidades favoráveis ou o número de possibilidades de determinada coisa que eu quero calcular sobre o número total de possibilidades possíveis. Vamos pegar como exemplo, para a gente estar dando uma pincelada, o exemplo que eu dei para vocês no texto informativo que já foi passado, né? A primeira lista sobre probabilidade que eu passei para vocês. Diz o seguinte: na festa de final de ano de uma escola compareceram 160 alunos. Todos estavam sentados em poltronas do anfiteatro da escola para a cerimônia de encerramento do ano letivo. E ele pediu para observar o quadro a seguir, que mostra o quantitativo de estudantes por turma. Então, do sexto ano, nós tínhamos 37 alunos, do sétimo ano, 42 alunos, do oitavo ano, 40 alunos e do nono ano, 41 alunos. Bom, cada estudante ele preencheu na entrada uma ficha com o nome e a turma que ele pertencia.
Essa ficha foi colocada em uma urna para o sorteio de alguns prêmios. E aí nós vamos analisar alguns fatos referentes a esse sorteio. Sabendo que um dos 158 alunos foi sorteado aleatoriamente para um prêmio, é possível saber a que turma ele pertence antes do sorteio? Não é possível, né? Ele pode pertencer ao sexto, sétimo, oitavo ou nono ano. Antes do sorteio, é possível saber qual turma tem mais possibilidade de ter algum aluno sorteado? É sim. Por quê? Porque a turma que vai ter mais possibilidade de ter um aluno sorteado é a turma que tem mais alunos. No caso, o sétimo ano. Então, o sétimo ano é a turma que tem maior possibilidade, maior chance de ter um aluno sorteado. E qual é a turma com menos possibilidade de ter um aluno sorteado? Seria o oposto, né? Seria aquela turma que tem menos alunos, que no caso é o sexto ano. Agora nós vamos calcular a probabilidade de ser sorteado um estudante do oitavo ano. Bom, para fazer o cálculo de probabilidade, nós vamos jogar na fração, né, que divide o número de possibilidades favoráveis pelo número de possibilidades total. Né? O nosso número de possibilidades favoráveis é a quantidade de alunos do oitavo ano, no caso 40. Então, 40 fica aqui no meu numerador. E o meu total de possibilidades é a quantidade total de alunos, que é 160. Então, ele fica aqui no denominador. Feito aqui uma simplificação por 40, tivemos 1/4. E fazendo a divisão, nós temos 0,25. Só que o que acontece? Por que aqui está 25%? Porque probabilidade nós trabalhamos em forma de porcentagem. E 0,25, se eu multiplico por 100, eu tenho 25%. Então, a regra é a seguinte, vocês montam a fração, fazem a divisão, se preferirem simplificar primeiro para ficar mais fácil, tranquilo. Mas feito isso, faz a divisão e o resultado da divisão vocês multiplicam por 100. E aí vocês vão ter o resultado em porcentagem. Agora, sabendo que do total de estudantes dessa escola, 64 são meninos, qual seria a probabilidade de ser sorteada uma menina? Olha só, agora a gente quer o número de possibilidades favoráveis é o de meninas, né? Que ele quer a probabilidade de ser sorteada uma menina. Só que ele me deu a quantidade de meninos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o total de estudantes, que é 160, e tirar a quantidade de meninos. Ou seja, 96 são meninas. Beleza, então, o número de possibilidades favoráveis é 96. E o número total de possibilidades segue sendo 160. Então, monto aqui a minha fração, 96 sobre 160. Aqui também fizeram uma simplificação por 16. E tiveram 6 por 10. 6 sobre 10. Se quisesse dividir aqui direto, podia? Podia. Mas aí fizeram a simplificação, teve 6 sobre 10. Fazendo essa divisão aqui, a gente tem 0,6. Multiplicando por 100, eu tenho 60%. Não se esqueçam, sempre que dividiu, tem que multiplicar o resultado por 100, porque na probabilidade nós trabalhamos com porcentagem. Bom, galera, agora é chegada a hora da atividade. Elas foram encaminhadas para vocês, eu espero que vocês façam com muita atenção, para que vocês possam fixar o conteúdo e reforço, como sempre, que qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? Eu aguardo vocês. Um beijo!